Bem-vindos ao canal Apaixonados por EBD. Iniciaremos mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Você que não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, vai ter mais aulas aí. Hoje a aula é a aula de número 4 da Escola Bíblica Dominical, CPAD. Então, o propósito, o intuito é você que é professor, você que é aluno, que quer ter um amplo conhecimento da revista. Esse canal tem esse propósito de esclarecer e trazer mais um ensinamento mais sucinto da revista e da palavra de Deus. A revista hoje é a lição de número 4, terceiro trimestre de 2026, lição de CPAD. A temática é o Espírito que nos guia para além das fronteiras. O Espírito que nos guia para além das fronteiras. E aqui nessa lição nós vamos aprender que o crescimento da igreja acontece pela direção do Espírito Santo de Deus. Então, se tem um crescimento na igreja, quem dá esse crescimento é o Espírito Santo. Quem frutifica, quem dá o grande crescimento da igreja, não é ações meramente humanas, mas vem do Espírito Santo de Deus. E aqui, nessa segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, nós vamos entender e Paulo vai nos ensinar que o sucesso da obra não depende apenas de planejamento, de recursos ou capacidade humana. Tudo isso faz parte, mas isso não é o ponto primordial, não é o ponto principal. Mas além disso tudo, a dependência em Deus, a dependência no Senhor é a ponte, é a chave, é o que abre a porta, é o divisor de águas aí, é a dependência no Senhor. E ao longo desta viagem, ou ao longo da viagem missionária do apóstolo Paulo, nós veremos que o Espírito Santo ele vai dirigir os passos dos missionários. Ao longo dessa jornada, você vai ver o Espírito Santo direcionando, você vai ver e nós veremos o Espírito Santo abrindo portas que ninguém pode abrir, pois ele tem a chave, mas ele também fecha portas. Por quê? Fechar portas também faz parte dos planos de Deus. E através desse direcionamento, vidas são transformadas, vidas são restauradas, vidas são renovadas pelo poder do querigma, da pregação do Evangelho, a pregação do Senhor. E aqui a gente vai entender, dentro dessa revista, que quem guia é o Espírito Santo. Quem guia a missão é o Espírito Santo. Ele é o foco. A nossa responsabilidade de cristão é estar em obediência, é ouvir a voz de Deus, é ser sensível à voz de Deus, é ter essa sensibilidade de ouvir aquilo que o Espírito nos conduz, aquilo que o Espírito nos fala. Então essa é a nossa responsabilidade. O texto áureo, ele é bem sugestivo, está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 5, que nos diz da seguinte forma: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em números. Então, duas coisas aqui importantes a gente destaca aqui. Primeiro, as igrejas eram fortalecidas. Vou destacar aqui, ó, duas coisas importantes aqui. Primeira coisa, as igrejas eram fortalecidas na sua fé. Deixa eu apagar isso aqui. Eram fortalecidas na sua fé. Primeira coisa, as igrejas eram fortalecidas na sua fé. Ou seja, os cristãos amadureciam espiritualmente, eles permaneciam firmes na palavra
e eles cresciam em comunhão e santidade. Então, eles tinham uma comida saudável, tinham um alimento saudável, eles estavam no processo de provas, mas ao mesmo tempo estavam sendo amadurecidos. E isso te deu permanência, firmeza na palavra. E isso trouxe resultado, comunhão e santidade. A segunda coisa que eu destaco aqui nesse textuário é que a igreja ela crescia em números, ou seja, houve um crescimento exponencial. Novos adeptos, novas pessoas eram alcançadas, novas igrejas eram estabelecidas. O evangelho ele avançava, ele prosseguia. Você via um avanço do evangelho ali. Então, mas disso tudo há uma ordem aqui, que a gente vai ver no contexto bíblico. Qual é a ordem? Primeiro, tá aqui, ó. Primeiro, fortalecimento. Fortalecimento na fé. Então, primeiro eles tinham um discipulado, uma base, uma solidificação na sua vida espiritual, na sua vida, na palavra de Deus, se fortaleciam. Depois, você tem o que? Como resultado, um crescimento numérico. Ou seja, veja que a igreja, ela é uma igreja que tem esses dois critérios na sua vida, ela é uma igreja saudável. E toda igreja saudável, ela produz frutos, ela produz crescimento, ela produz multiplicação. Então isso é o que estava acontecendo na igreja do século I, a igreja de Atos, a igreja do capítulo 16 ali. Então a gente vai ver aqui esse registro, né? O doutor Lucas, ele vai registrar isso nos seus livros, né? Lucas ele escreve 2 livros, ele escreve o Evangelho segundo Lucas, o Evangelho de Jesus segundo Lucas, e escreve o Atos dos Apóstolos. Então Lucas ele vai registrar aqui a expansão do Evangelho de Jerusalém até os confins da terra. E aqui durante a sua narrativa ele vai mostrar aqui que apesar de algumas dificuldades que a igreja passou, de algumas lutas que a igreja passou, mas o evangelho continuava crescendo. A gente vê aqui Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 47, que diz assim: "E o Senhor acrescentava diariamente os que eram salvos." Atos dos Apóstolos capítulo 6, versículo 7, a palavra de Deus crescia. Atos dos Apóstolos capítulo 9, versículo 31, a igreja era edificada e se multiplicava. Nós temos Atos dos Apóstolos capítulo 12, versículo 24, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Atos dos Apóstolos capítulo 16, versículo 5, as igrejas eram fortalecidas e aumentavam em números. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 20, diz assim, ó: a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Então, todos esses textos que nós mostramos aqui, todos esses textos que nós lemos, todos eles mostram uma verdade muito importante. Todos eles vão evidenciar a verdade do querigma, né, da palavra, da pregação. Nada consegue impedir o avanço do evangelho. Então, de todos esses textos, a gente vai ver que há uma predominância do avanço do evangelho, por mais que tivessem perseguição, prisões, debates, divisões, oposição, mas mesmo assim a igreja continuou crescendo. Por quê? Porque não era um homem que estava à frente, não era um homem que impulsionava, ela continuava crescendo porque Deus estava conduzindo
a sua obra. Estava, está e sempre estará conduzindo a sua obra. Então, o que nós entendemos aqui nesse textual é que quando Deus está à frente da missão, os obstáculos não anulam o seu propósito. Nada pode anular o seu propósito. Quando Deus está na frente da batalha, ele não perde uma batalha, nunca perdeu e nunca vai perder. Então nada pode anular os propósitos do Senhor. Ele tem propósito em todas as coisas. E aí nós partimos aqui para o segundo ponto. Verdade prática. O Espírito Santo não apenas guia o cristão em seus passos, mas também o impede de avançar quando isso não está em acordo com a vontade de Deus. Aqui a gente tem duas vertentes. Primeira vertente aqui, o Espírito guia, e a segunda vertente, o Espírito impede. Então ele pode guiar ou ele pode impedir. E tudo isso de acordo com a vontade de Deus. Então, o que vai definir se você vai ser guiado ou impedido de avançar é a vontade de Deus. A vontade de Deus prevalece. Ela é absoluta. Então, o que isso significa? Que Deus, ele abre porta e às vezes ele também fecha algumas portas. A gente vê essa exemplificação aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 6 ao versículo 7, que diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar em Betínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, só nesses dois versículos aqui você vê que o Espírito ele impede por dois momentos da mensagem ou do querigma ser ministrado, da pregação ser ministrada nessas regiões. Porque o Espírito ele impede, ele impediu aqui. E mais tarde, Deus ele vai revelar, ele vai mostrar qual o caminho correto, qual o caminho certo. Você vê que na revelação aqui, Deus ele vai revelar algo profundo de acordo com a sua vontade para o apóstolo Paulo. Em Atos dos Apóstolos, no mesmo capítulo 16, versículo 9, Deus mostra o caminho. Você vê que na foto aqui também está bem exemplificado, mas eu vou ler aqui. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Então você vê aqui que em Betínia, Deus não permite, mas ele dá um sonho ao apóstolo Paulo. E o sonho é uma direção. Então eles teriam que ir para aqui, ó, essa direção. Então, isso aqui é só para exemplificar. Betínia está aqui, nessa direção. Não necessariamente que isso aqui é um slide, mas só para a gente exemplificar. E Macedônia está aqui. Então Deus ele vai dar o direcionamento. Então, qual a lição que a gente entende aqui? Que nem toda porta fechada significa derrota. Você vê que foram duas portas fechadas aqui pelo Espírito Santo, em duas cidades, em dois locais. Mesmo assim, não significou uma derrota no ministério e na caminhada dos apóstolos. Muitas vezes, ela representa aqui na nossa vida uma direção de Deus. O que nos cabe é entender qual é a direção de Deus para a nossa vida e seguir o caminho correto. E uma pergunta que ecoa no nosso coração é: como Deus está nos guiando hoje? Como? Já se perguntaram?
É importante entender que Deus continua dirigindo o seu povo, continua dirigindo a sua igreja. Porém, nem toda decisão da igreja ou de alguma pessoa exige uma revelação sobrenatural. Na maioria das vezes, quando Deus ele vai orientar a pessoa, ou o pastor, ou a direção, ou a sua vida espiritual, ele vai orientar por meio de algumas exemplificações que eu vou dar aqui. Por exemplo, pela sua palavra. Você abre a palavra, Deus vai te mostrar na palavra, mediante uma interpretação, através da oração, da sabedoria espiritual, de uma circunstância providencial, de um conselho de irmão mais maduro na fé. Então, tudo isso, Deus ele vai nos dar a sua orientação através do sonho, através de um profeta. Deus vai levantar e vai nos dar uma orientação aí daquilo que nós buscamos diante dele. Quando a Bíblia já revela claramente a vontade de Deus, quando ela vai nos mostrar, quando ela vai nos apresentar, a nossa responsabilidade é uma só: obedecer à vontade de Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então é melhor obedecer do que a gente entrar em prova, em circunstância adversa, por não obedecer à palavra do Senhor. E eu tenho um exemplo aqui de uma missionária, Sophia Miller. Diz-nos assim, eu vou ler a história para vocês. Conta-se que perguntaram à missionária Sophia Miller como havia recebido seu chamado. Ela respondeu: não recebi um chamado especial, apenas li uma ordem e resolvi obedecer. Essa resposta resume o verdadeiro espírito missionário. Sofia dedicou mais de 40 anos de sua vida aos povos indígenas na Amazônia, especialmente entre os Curipacos e os Banivas. Seu trabalho inclui alfabetização, ensino da Bíblia, tradução das escrituras, formação de líderes locais. Ela enfrentou doenças, isolamentos, dificuldade na floresta, escassez de recursos. Mesmo assim, permaneceu fiel ao propósito de Deus. Isso aqui se chama maturidade cristã. Ela foi bem madura, leu a palavra, e entendeu o seu chamado. E o que nós aprendemos aqui nessa verdade prática, nesse testemunho extraordinário, é que muitas pessoas, ou até a gente mesmo, espera um sinal extraordinário de Deus para servir. Só que Cristo já deu uma ordem clara. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, diz assim: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Em muitos casos, o problema não é a falta de direção. O problema é o discernimento, a obediência, a sensibilidade, ser sensível à voz e seguir a voz do Senhor. Então a palavra é sensibilidade, seguir a direção de Deus, aquilo que o Espírito nos impulsiona, aquilo que o Espírito nos revela. Vamos ministrar a palavra do Senhor. Então, vamos continuar. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 11 ao versículo 18, do versículo 25 ao versículo 31. É a leitura bíblica em classe. Vamos fazer a leitura bíblica em classe. Deixa eu abrir a poderosa palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Vamos ler. Do versículo 11 ao versículo 18. Navegando de Troade, seguimos diretamente para Samotrácia e, no dia seguinte, para Neápolis. E dali a Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e cidade principal do distrito.
Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Sentamo-nos e falamos às mulheres que se havia reunido. Certa mulher temente a Deus, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, escutava-nos. O Senhor lhe abriu o coração para atender a palavra que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e todos os de sua casa rogou-nos, dizendo: Se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos convenceu a aceitar. Certo dia, quando íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possessa de espíritos adivinhador. Ela dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por vários dias. Então Paulo, tão indignado, voltou e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno que te retires dela. E, no mesmo instante, ele saiu. Versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão intenso que abalou os alicerces da prisão. Todas as portas foram abertas e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, ao ver as portas do cárcere abertas, puxou a espada e ia se suicidar-se, pensando que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: Não te faças nenhum mal, estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois de trazê-lo para fora, disse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e os da tua casa. Que palavra poderosa. Então essa é a leitura do texto áureo. A palavra-chave é fronteiras, avançando, lugares diferentes, geografia diferentes. O evangelho está avançando. A nossa introdução, mas antes de entrar na introdução, vamos fazer um. Não vamos ler a introdução. Diz assim: A segunda viagem missionária de Paulo marca um avanço decisivo da igreja, o fortalecimento das igrejas já fundadas e a expansão do evangelho para novos territórios, culminando na entrada da mensagem cristã na Europa. Atos Apóstolos capítulo 15, versículo 36, 18, capítulo 18, o versículo 18 e o 22. Mesmo diante de conflito e mudanças de rota, o Espírito Santo conduz cada passo, impedindo caminhos e abrindo outros conforme a vontade de Deus. Essa lição revela o Espírito que nos guia para além das fronteiras, mostrando que a missão avança quando a igreja aprende a ouvir, obedecer e confiar na direção divina. Então, você vê que aqui é muito decisivo, porque o apóstolo Paulo, ele vai avançar o evangelho. Ele vai fazer 3 viagens missionárias. Aqui é a segunda viagem missionária dele. E o evangelho ele vai se expandir aí. O evangelho ele vai alcançar novos territórios. Ele vai alcançar a Europa. O evangelho está se expandindo. E tudo isso conduzido pelo Espírito Santo. Então, quem vai conduzir
é o Espírito. O Espírito conduz cada passo. Ele impede e ele abre. Ele fecha e ele abre. Então o Espírito vai fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. Então, isso aqui é o divisor de águas, a vontade de Deus. Esta revista, essa lição, ela vai nos revelar que o Espírito guia para além das fronteiras. Então, o Espírito Santo é o impulsor, é a válvula propulsora, a válvula que empurra, que conduz, que direciona, é a bússola para o avanço do Evangelho aí. E o que nos cabe aqui é tudo isso, claro, com a força do Espírito, mas os apóstolos ouviram, obedeceram e confiaram na direção divina. Então, todas as vezes que a gente toma essas três atitudes aqui, a gente tem um resultado perfeito na obra do Senhor. Ouvir, obedecer e confiar. A gente tem os objetivos da lição. Primeiro objetivo, a direção do Espírito Santo na expansão missionária da igreja. Segundo ponto, o poder do Evangelho com a atuação das trevas em Filipos. 4. Terceiro, a classe a, a responder com fé e louvor em contexto de sofrimento. Então isso aqui é muito importante, né? Independente do momento, da circunstância, o louvor deve estar em primazia, tá? Ponto 1. Lídia, quando o Espírito abre o coração e funda uma igreja. Então aqui é o ponto 1. Então daqui nós entendemos o seguinte: o Espírito Santo ele abre o caminho para o Evangelho na cidade de Filipos. Então qual é a ideia central aqui? A ideia central é que o Espírito ele dirige cada passo da segunda viagem missionária. Ele fecha algumas portas, abre outras e conduz Paulo até Filipos, onde abriu o coração de Lídia, onde essa mulher se converte à palavra do Senhor. E a conversão dela marcou o início da primeira igreja cristã no solo europeu. Então, quando Deus ele conduz por alguma direção, há um propósito específico na condução do Senhor. Então, isso aqui que a gente vai analisar agora com mais detalhes. Aí, o que nós temos aqui no subtópico? A direção soberana do Espírito na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Então, quando Deus ele direciona, ele tem um propósito. O Espírito Santo não apenas abre portas, ele não apenas abriu, ele fechou alguns caminhos, mas tudo isso faz parte do plano de Deus. E isso acontece. Tem portas que se abrem, tem portas que se fecham, mas Deus ele está conduzindo tudo ali, ele está no controle. Atos Apóstolos, versículo 16, verso 6, é muito interessante esse texto aqui, porque diz assim, ó, impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Então você vê que o Espírito Santo não direciona para aquela determinada local, mas vai de encontro a outro, porque com um propósito maior, a um propósito específico do Senhor. E quando nós pensamos em missão, geralmente imaginamos em planejamento, estratégia, organização. Tudo isso é de suma importância no processo de evangelização.
Só que, entretanto, Atos 16 aqui, ele vai nos ensinar uma verdade ainda maior, uma verdade ainda soberana de Deus, um ponto de suma importância, porque às vezes só se pensa na estratégia, se pensam nos planejamentos, mas a missão ainda pertence ao Senhor. E é o Espírito Santo que dirige a igreja, é o Espírito Santo que conduz a igreja, é o Espírito Santo que dá a direção à igreja. Nem sempre a direção que nós estamos tomando é um sim de Deus. Ele vai responder com sim. Às vezes ele vai responder com espera um pouquinho, dá um tempo, espera, não é o tempo ainda. Outras vezes ele vai dizer não, como no fato aqui que a gente viu aqui com o apóstolo Paulo, não. Por que isso? Porque ele está nos preparando, ele está preparando algo ainda maior. E foi exatamente isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Deus estava preparando algo maior. Então, o que nós devemos estar aqui, deixa eu frisar isso aqui, ó. A gente devemos estar na direção do Espírito. Nós temos que estar na direção do Espírito. Isso aqui que vai direcionar a nossa vida espiritual com o Senhor. Até o ponto, a gente vai entender que essa segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, a segunda viagem missionária, ela vai começar com um propósito. Qual propósito? O propósito era pastoral. Havia um propósito pastoral aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 36, diz assim, olha. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Então, a intenção primordial de Paulo não era abrir igreja. A intenção primordial de Paulo era visitar os irmãos, era visitar o campo missionário, não abrir igreja. O seu desejo era rever os irmãos, fortalecer os convertidos, acompanhar o crescimento espiritual dos irmãos. Missão e a missão da igreja, num todo, num contexto geral, e a própria igreja, ela não é só ganhar almas para Jesus. E o apóstolo Paulo estava fazendo a parte pastoral. Também no cuidado, no discipulado, no fortalecimento daqueles que já creram na palavra. Por quê? Porque a evangelização, sem discipulado, ele vai produzir aqui crentes frágeis, certo? Crentes frágeis. Então, o propósito primordial era visitar aos irmãos e o fortalecer na fé. Só que aí, o que acontece aqui? Tem outra coisa que vai acontecer nessa segunda viagem missionária aqui do apóstolo Paulo. Olha só, houve aqui o que? Uma separação entre quem? Paulo e Barnabé. Os dois se separam porque tinha um conflito ali. Houve um conflito não entre Paulo e Barnabé, mas Paulo e João Marcos. Porque Barnabé queria levar João Marcos, que é o mesmo autor do Evangelho de Marcos, mas Paulo não concordou. Por quê? Porque Marcos havia desistido na primeira viagem missionária. Então, na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, Marcos havia desistido e agora Paulo não queria levá-lo novamente. Tinha um conflito, mas esse conflito foi resolvido. Havia uma discordância que surge entre eles ali e por essa discordância eles vão seguir caminhos diferentes. Barnabé foi para um lado, levou Marcos e Paulo escolheu Silas. Então, o que nós aprendemos aqui nesse conflito aqui?
Nós aprendemos que a Bíblia não apresenta esses conflitos apenas para a gente seguir os exemplos deles. Ela mostra que Deus continua trabalhando mesmo quando pessoas maduras discordam de pensamentos. Então a obra não para. Mesmo que há uma discordância entre um ou outro, discordância teológica, discordância, não sei. Sempre discordância vai ter dentro da igreja. Mas a obra do Senhor, ela não pode parar em hipótese alguma. Eu quero deixar frisado aqui uma reflexão do pastor Hernando Dias Lopes, que resume assim. Paulo perguntava, o que essa pessoa pode fazer pelo reino? Barnabé perguntava, o que o reino pode fazer por essa pessoa? Os dois tinham boa intenção, apenas enxergavam a situação por perspectivas diferentes. Então, qual é a perspectiva que você está vendo o problema? Paulo e João Marcos haviam discordância. Barnabé escolheu a, a discipular de forma mais gradativa, mais fiel o discipulado em João Marcos. Então, mas houve ali uma perspectiva, enxergando as situações de forma diferente. Então, o que acontece com isso aqui? Se forma uma nova equipe missionária. Tá aqui, ó. Se forma uma nova equipe missionária. Surge uma nova equipe. Por quê? Pelo fato de Paulo seguir um outro caminho, ele vai montar uma nova equipe aqui. Então, uma nova equipe é montada. Quem são os componentes dessa equipe? Paulo, missionário experiente, e ele vai se aliar a Silas, que representava a igreja de Jerusalém, que também era profeta e homem de confiança dos apóstolos. E aí ele vai chamar quem? Timóteo. Timóteo, jovem Timóteo, o discípulo que dá o bom testemunho, que estava sendo preparado para se tornar um dos grandes líderes da igreja. Então, a nova equipe missionária ela é formada por Paulo, ela é formada por Silas e ela é formada por Timóteo. Então, esses daqui agora são os componentes aqui dessa equipe missionária aqui, tá? Então, o reino de Deus cresce quando há essas diferenças de gerações, porque você tem dois camaradas altamente experientes e um novato aqui na equipe, só que eles trabalhavam juntos. Por quê? Porque você vai juntar a experiência, você vai juntar a maturidade, você vai juntar a juventude e a disposição para aprender. Então a obra de Deus é formada assim, ela é formada com pastores experientes, com missionários experientes, mas também com jovens. Os jovens também faz parte da obra missionária, da obra do Senhor. E dando continuidade aqui. Ainda aqui ainda é o primeiro subtópico ainda. Então o que acontece aqui? Por que Paulo não circuncidou aqui Timóteo? Veja que, melhor dizendo, ele circuncidou Timóteo, né? Você vai ver em Atos 15 o primeiro concílio de Jerusalém falando acerca da circuncisão, que era uma das tentativas ou uma das teorias dos judaizantes para com aqueles novos convertidos. Porém aqui Paulo ele circuncida Timóteo. Então aqui é só uma ênfase aqui na sua revista para você entender. Isso aqui havia uma dúvida comum, porque no Concílio de Jerusalém havia decidido que a circuncisão não era necessário para a salvação. Então, por que Timóteo foi circuncidado? Bom, Timóteo não foi circuncidado para a salvação, mas porque a sua mãe era judia.
e nas sinagogas ele seria visto e ele era visto como judeu. Então, foi altamente estratégico a circuncisão de Timóteo, não para a salvação, mas para facilitar a evangelização em Jerusalém, nas sinagogas, porque ele podia dizer: não, eu sou circuncidado, mas creio em Yeshua, Hamashia, em Jesus Cristo, o Rei dos Reis, né? E Tito, Paulo, não permite que Tito seja circuncidado. Então, qual era a diferença aí entre Timóteo e Tito? Bom, a diferença é altamente estratégica, a gente já falou. Timóteo foi circuncidado por estratégia missionária. E Tito, Paulo recusou a sua circuncisão, por quê? Porque alguns queriam transformar a circuncisão em requisito da salvação. E a circuncisão não é requisito para a salvação. O evangelho não pode ser negociado, em hipótese alguma, mas em alguns pontos podemos abrir mão de direitos pessoais para alcançar novas pessoas para Cristo. Então isso aqui não é uma negociação para a salvação, tá? Então você vai ter aqui alguns resultados dessa estratégia missionária. Enquanto Paulo ele percorria as cidades, ensinavam as decisões do concílio, fortalecia a igreja, discipulava os novos convertidos, você vai ter aqui em Atos capítulo 16, versículo 5, que assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em números cada dia. Você vê que a igreja ela vinha num patamar muito grande, ela vinha crescendo, ela vinha se multiplicando. Por quê? Porque primeiro eles foram fortalecidos e depois você tem aqui um crescimento numérico muito grande. Aí, o que a gente vai ver aqui? Que Deus ele fechou algumas portas. Fechou algumas portas. Por exemplo, aqui a gente tem aqui, ó, ao tentar avançar para a Ásia e para Betínia, são impedidos pelo Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo ele vai impedir duas vezes na Ásia e em Betínia. Você vê que o Espírito Santo ele trava aqui. Então, depois de Paulo fortalecer as igrejas, Paulo decidiu evangelizar a província da Ásia. Pareceu um excelente plano, porque a Ásia era uma região populosa, estratégica, influente, mas o Espírito impede, não permite que eles avançam. Ou seja, o verbo grego aqui que é utilizado é kalou, kalou, e kalou significa impedir, proibir, bloquear, deter, ou seja, o Espírito Santo ele bloqueia Paulo e Silas e Timóteo de ir na Ásia, de ir a Betínia, porque havia um propósito maior. Ou seja, o Espírito Santo aqui ele vai fechar essa porta. Então o que nós entendemos aqui? Que nem todo plano é bom e é plano de Deus para aquele momento. Nem todo plano bom é plano de Deus para aquele momento. Às vezes, o lugar é certo, a intenção é correta, mas o tempo ainda não chegou. O lugar é certo, a intenção é correta, mas o tempo ainda não chegou. Mais tarde, Paulo evangelizou Éfeso e toda a Ásia. Então, houve o tempo de chegar. A gente vai ver aqui Atos 19, capítulo 10. A porta não estava fechada para sempre. Ela apenas ainda não havia sido aberta. Então, o momento certo vai chegar. Às vezes a gente
não entende o agir de Deus e queremos ali atropelar a vontade, o tempo, a hora. Não, na obra de Deus tudo é de acordo com o Kairos do Senhor. Nós vivemos no Cronos, no tempo do homem, mas existe o Kairos de Deus, que é o momento certo, o momento da abertura da porta. Você tem aqui em seguida a segunda porta fechada, né? Você tem a primeira aqui, que é a Ásia, primeira porta fechada, e você tem a segunda. Paulo ele tenta ir novamente, mas o Espírito não permite, ou seja, duas portas fechadas. Tá aqui, ó, a segunda porta fechada. Fechada. Segunda porta que se fecha na vida do apóstolo Paulo. Só que mesmo assim eles não param. Eles continuam. Eles avançam, né? Deus ele fecha uma porta, Deus ele fecha a segunda, mas eles continuam caminhando em uma nova direção. Por quê? Eles entendem o propósito de Deus. Eles são maduros, eles têm experiências com o Senhor e isso faz com que eles não desistam daquilo que o Senhor propõe da obra de Deus. E aí você tem aqui o lugar da resposta. Vou colocar aqui, ó. Resposta. Tá aqui, ó. Troade é o lugar da resposta. Troade é o lugar da resposta. E em Troade, Paulo recebe uma visão durante a noite. Que visão que ele tem? Um homem da Macedônia dizia: passe a Macedônia e ajuda-nos. Aqui ele recebe uma resposta. Então, finalmente Deus revelou o próximo passo. Observe que o Espírito fechou duas portas, mas ele abre ainda uma maior. Por quê? O Evangelho atravessaria pela primeira vez o continente europeu. Aleluia. Então, o propósito dessas duas portas fechadas estava aqui, ó. Europa. Então, o Evangelho atravessou. E qual era essa ajuda que esse varão da Macedônia estava pedindo, que esse homem estava pedindo? Bom, ele não pedia dinheiro, ele não pedia tecnologia, ele não pedia apoio político, ele precisava, acima de tudo, ouvir o Evangelho. A maior necessidade da humanidade continua sendo Cristo. E aí, o que Paulo ele faz agora? Mediante essa visão que ele tem, mediante a visão que o Senhor dá para ele, Paulo ele não decide sozinho. Ele chama a sua equipe, ele chama aqueles que estão ao teu lado. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 10. Olha só que aconteceu algo interessante. Deixa eu ler aqui para a gente continuar a palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 10. Olha só. Paulo diz assim, olha. Depois que tive a visão, imediatamente procuramos partir para a Macedônia. Então, olha só a mudança aqui da narrativa de Lucas. Porque antes Lucas ele dizia eles.
agora ele descreve nós. Isso mostra que agora quem passa a ocupar o espaço na equipe de Paulo é o próprio Lucas. Ou seja, Lucas agora está viajando com Paulo. E por isso que ele tem narrativas aqui do texto, evidências conclusivas aqui, porque ele também participou desta obra missionária. Lucas agora faz parte dessa equipe evangelizadora, tá? Então, tudo foi decidido em equipe. Então, Paulo, depois que ele toma essa visão, ele parte imediatamente para Macedônia. Tá aí, ó. Ele vai para lá. Vamos para o ponto 2. Fé sincera, sensibilidade espiritual e hospitalidade de Lídia. Então aqui, o que eu destaco aqui? Eu destaco que a conversão de Lídia nos ensina sobre a ação de Deus na salvação. Então você tem uma ação aqui, primeiramente do Espírito Santo. Primeiro ele convenceu. O que Lídia era? Lídia era uma mulher temente a Deus. Mas foi o Senhor que abriu seu coração para compreender e receber o Evangelho. Após a sua conversão, ela demonstra sua nova vida, colocando a sua casa, seus recursos a serviço da obra. Então ela era adoradora de verdade, tá? A salvação aqui na vida de Lídia, ela começa pela iniciativa de Deus. Ou seja, Deus ele produz uma vida transformada, disponível para servir. Ele vai produzir isso na vida de Lídia e na vida daqueles que se convertem fielmente ao Senhor. O versículo-chave aqui é Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 14, que diz assim: O Senhor abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então Deus ele vai abrir aqui o coração de Lídia para ouvir a palavra. Então veja que o propósito aqui era bem maior. Veja bem, só uma rápida aqui recapitulação. Deus fechou algumas portas, conduz Paulo até a Macedônia. O Espírito Santo agora começa a abrir corações. O primeiro fruto da missão na Europa não foi uma multidão. Quem foi? Tá aqui, ó. Uma mulher chamada Lídia. Peraí. Uma mulher chamada Lídia. Ela foi a primeira a receber a palavra. Lídia, ela se converte a Deus. Ela procura apenas não procura apenas lugares para estabelecer bens materiais, não, ela procura algo no seu coração. E isso é proposta da palavra. Tudo isso aqui aconteceu pela palavra. Veja a soberania de Deus. Veja como Deus ele age mediante os teus propósitos. Então, se chega aqui em Filipos, após a visão do homem para atravessar a Macedônia, Paulo e sua equipe seguiram essa rota. Eles seguiram aqui uma rota aqui muito importante, porque eles passam Troade, Samotrácia, Neápolis, Filipos.
Quando eles chegam em Filipos, que era uma importante cidade da Macedônia e uma colônia romana, e isso traz um significado muito grande porque as leis eram romanas, valorizavam a cultura romana e era estratégica para a evangelização. Quer dizer, Deus escolheu um lugar estratégico para a sua palavra, para alcance ainda maior de pessoas. Então, quando Deus ele direcionou para a Macedônia, ele sabia o que estava fazendo. Então, você tem aqui um pequeno grupo, mas uma grande missão. Uma grande missão. E no sábado, Paulo procurou um lugar de oração. Paulo procurou um lugar de oração e ele vai aonde? À beira do rio. E ali ele encontrou um pequeno grupo de mulheres reunidos para buscar a Deus. Humanamente falando, talvez fosse um começo modesto, mas Deus é assim, ele costuma começar grandes obras de maneira simples. Então, a maioria das grandes obras de Deus foram começadas de maneira simples. Então, a gente não pode aqui desprezar os pequenos começos. Uma reunião simples pode transformar uma cidade inteira, algo grandioso, algo glorioso. Reuniões que começam com 5 pessoas, daqui a pouco viram uma multidão grande. E quem se converte? Lídia. Então Lucas ele vai apresentar aqui algumas informações importantes sobre Lídia. Ele vai falar quem é o nome, quem é Lídia, o seu nome. A primeira pessoa que se converte na Europa. Sua cidade era natural de Tiatira. Curiosamente, Tiatira ficava na região da Ásia Menor, ou seja, Paulo havia sido impedido pelo Espírito Santo de pregar naquela região, mas Deus trouxe uma mulher daquela terra até Filipos. Então Paulo não foi, mas Deus trouxe para ouvir a palavra. E é assim que Deus faz. Quando Deus fecha uma porta, Ele pode trazer pessoas até você. Nada impede os seus planos. Sua profissão era comerciante de púrpura. E a púrpura é um tecido muito valoroso naquela época, usado principalmente por reis, autoridades, pessoas de alta posição. E isso indica o seguinte, que Lídia era uma mulher trabalhadora e provavelmente possuía condição financeira muito boa. Então ela era rica. Lídia era rica, tinha dinheiro e foi alcançada ali pelo evangelho. E Lucas aqui ele vai destacar algo muito importante. Ela colocou seus recursos a serviço do reino de Deus. Sua vida espiritual era descrita como temente a Deus. Isso significa que ela rejeitava a idolatria, cria no Deus de Israel, participava das orações, buscava conhecer a Deus, mas ainda não tinha se entregado ao Senhor Jesus Cristo. Ela se entrega de fato de direito na pregação e na ministração do apóstolo Paulo, em que faz o apelo para o nome de Jesus e que ela se entrega ali como uma adoradora diante do Senhor. E ali o que acontece? O maior milagre. O texto vai dizer que o Senhor lhe abriu o coração. Aleluia. Observe que Lucas não diz que Paulo converteu a Lídia. Também não diz que ela se converteu apenas porque era religiosa. Quem realizou a obra foi o próprio Deus. O que aprendemos aqui? A conversão não começa no homem, ela começa na graça de Deus. É Deus que ilumina o entendimento para que a pessoa compreenda e receba o Evangelho. Então, o Evangelho é o Espírito que convence. Às vezes você está ali num culto, quantas vezes ali na igreja,
nos cultos que não é culto público, não é reunião, e a pessoa chega ali e aceita Jesus. Porque o Espírito já impulsionou, o Espírito já falou, o Espírito já ministrou no seu coração. E aí, duas verdades importantes. Primeiro, Lídia era religiosa, ela orava, buscava a Deus, frequentava as reuniões, mesmo assim, precisava nascer de novo. Então, você pode ter todos esses critérios, mas se não nascer de novo, não entra no reino de Deus. Porque frequentar a igreja não salva, ler a Bíblia não salva, orar não salva, somente a fé em Jesus Cristo traz salvação. Segunda coisa que a gente aprende aqui, que quando Deus abre o seu coração, Lídia respondeu com fé. Ela ouviu a mensagem, creu, foi batizada, obedeceu ao Senhor. Veja que Deus aqui ele vai tomar a iniciativa aqui para salvar. Porque a salvação do ser humano não depende do ser humano. Depende de Deus. A salvação não é mérito, é graça. Então o ser humano, como é que ele vai responder? Ele vai responder com fé e obediência e aceitando a palavra. É isso que ele vai fazer. Então Lídia, depois que ela creu na palavra, a Bíblia vai dizer que ela vai abrir a sua casa. Ela abre a sua casa. Ou seja, primeiro Deus abre o coração de Lídia e depois Lídia abre a sua casa. E ela convida Paulo e seus companheiros para permanecer ali. Lucas diz, ela insistiu conosco. Então Lídia vai insistir para quê? Para que os irmãos fiquem na sua casa. Não foi um convite por educação, foi um gesto sincero de amor e gratidão, porque ela vai receber, ela recebe a palavra e agora ela quer ser grata ali com os irmãos. Então, a primeira igreja na Europa, aonde é na casa de Lídia, na casa dela torna-se a primeira igreja. A primeira igreja. As reuniões eram tudo feitas ali. Ali os missionários foram recebidos, os novos comestidos se reuniram. Ali tudo começa onde? Na casa de Lídia. Ou seja, Deus ele preparou aquela mulher para a sua igreja. Deus ele transforma uma casa comum em um lugar onde vidas é alcançadas. Então Deus ele é estratégico em fazer esse tipo de ações. Então é por isso que a gente deve ficar na dispensação do Senhor. Lídia, ela continua com a sua profissão, ela não muda a sua profissão. Lídia não abandonou seu trabalho, ela continuou sendo comerciante. O que mudou foi a finalidade, porque agora os seus recursos era para o reino, para servir a Deus. Então aqui a gente tira uma aplicação muito grande na nossa vida, porque Deus não chama todos para deixar sua profissão. Nem todos ele chamou para deixar sua profissão. Mas ele chama todos para usar o seu talento, a sua influência e seus recursos para glorificar o nome do Senhor. Vamos lá. E tem mais coisa para frente aí. Deus, ele abre corações. Aqui o segundo ponto. A libertação da jovem possessa e o confronto com os poderes das trevas. A expulsão de um espírito de adivinhação, que é o segundo subtópico aqui, primeiro subtópico, melhor dizendo, do, do segundo ponto, que é a libertação da jovem possessa e o confronto com os poderes das trevas. Atos, versículo 16, capítulo 16, melhor dizendo, versículo 16 ao 18.
Então Paulo, ele estava situado, ou estava com a sua base na casa de Lídia. Então, a partir desse momento aqui, Lídia estava com as portas abertas da sua casa para o apóstolo Paulo e seus companheiros. Mas, em Atos Apóstolos, capítulo 16, versículo 13, nos mostra que Paulo, ele continuava a frequentar lugares de oração. Em uma dessas ocasiões, quem aparece? Uma jovem escrava e possessa por um espírito de adivinhação chamado pneuma, que é espírito, pitoma, que é prática condenada pelas escrituras. A gente vai saber um pouco mais sobre isso aí. A jovem, ela era dominada pelo espírito maligno. Então, Satanás falava na boca dessa menina. E, além disso, ela era explorada financeiramente. Ela tinha alguns donos e os donos viviam sem dar liberdade para essa menina. Mas, porém, o poder de Cristo foi maior do que as trevas e no momento certo ela foi liberta aí pelo poder da palavra. E qual era a condição dessa jovem? Ela era escrava em todos os sentidos. Basicamente, há três maneiras aqui que ela era escravizada. Primeiro, ela é escrava dos homens. Seus donos lucravam com ela. Ela é escrava do pecado, não tinha controle de sua própria vida. Ela era escrava de Satanás. Estava possessa por um espírito maligno. Que espírito é esse? Pneuma, pitoma. Tá aqui, ó. Esse espírito aqui. E o que vem a ser esse espírito de Pitom? A expressão aqui, espírito de Pitom, faz referência aqui à mitologia grega. As pessoas acreditavam que esse espírito dava poder para prever o futuro. E essa serpente Pitom também estava ligada ao templo de Apolo em Delfos. Lucas, porém, deixa claro que não era um dom divino, mas um espírito maligno. A aplicação que nós temos aqui é o seguinte, que nem todo o fenômeno espiritual vem de Deus. Então a gente precisa discernir o que é espiritual, que vem de Deus, e que é de Satanás. Então a profecia, ou o espírito de profecia, né, de adivinhação, melhor dizendo, de adivinhação, que é muito parecido com de revelação aqui, melhor dizendo, ele procede de três fontes específicas. Ele procede de Deus, ele procede de Satanás e ele procede do ser humano. Então, o que cabe aqui é discernir da onde vem esse espírito, da onde provém esse espírito, né? Então, o cristão, a Bíblia diz que o espírito ele testifica, né? Se não testificou, não procede de Deus. Se não testificou, não está de acordo com a palavra do Senhor. Deixa eu ler um texto aqui. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1, nos diz assim, amados, não, olha só o que João, ele vai nos orientar aqui. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creia em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, o apóstolo João, ele vem nos orientando acerca desses espíritos de adivinha. Então, a gente tem que ficar é, buscar de Deus o dom de discernimento, é entender se aquilo procede de Deus ou não.
mesmo que se revelem coisas que você não falou, não ouviu, mas o inimigo ele pode fazer isso, tá? Então você tem que ter, a gente precisa ter discernimento. O diabo, ele ele parecia dar poder a essa menina, mas produzia sobre ela escravidão. A jovem, ela tinha a adivinhação, mas esse poder não provinha de dom divino, provinha do dom de Satanás. Ganhava muito dinheiro, explorava a sua vida, não se importava com a sua libertação. Então, quem ganhava com isso? Seu dono. Os seus donos ganhavam dinheiro, exploravam a sua vida, não importava com a sua libertação. Então, qual era o método de Satanás aqui? Primeiro, promete liberdade, mas escraviza. Promete prazer, mas gera sofrimento. Promete riqueza, mas destrói vidas. Promete poder, mas afasta de Deus. Então, João, o próprio João, capítulo 10, versículo 10, nos diz assim: olha, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Então, o inimigo ele veio para fazer tudo isso aí, tudo que não provém de Deus. Então, o que nos cabe é, eu acho que a palavra aqui que vai nos dar um esclarecimento na nossa vida tá aqui, ó. Vou deixar escrito aqui, ó. Essa palavrinha fugiu do dicionário cristão, ó. Ó. Discernimento. Discernimento. Isso aqui que a gente precisa. Faltou aqui. Ó. Discernimento. A gente tá precisando disso aqui. Então, o que a igreja atual precisa? Discernimento. Então, diante do discernimento, a gente vai entender se aquilo procede de Deus ou se aquilo não está de acordo com a vontade do Senhor, tá? Mas vamos continuar. Então, você tem aqui a continuação aqui da expulsão de um espírito de envio. Então, você vê aqui que, embora ela estava falando, opa, apagar aqui, embora ela estava falando a verdade sobre os missionários, ela estava falando a verdade. Porém, Paulo não aceitou o testemunho dos demônios. Paulo não aceitou isso aqui, porque o seu testemunho não procedia de quem? De Deus. O testemunho aqui, peraí, o testemunho, frisar aqui, procedia dos, tá aqui, ó. Não vai dar. Calma aí, gente. Procedia tem
que arrumar um negócio mais prático. Tá aqui, ó. Nossa, ficou feio demais aqui. Enfim, eu não consegui escrever aqui não. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui para ficar bem mais didático aqui. Agora vai. Deus. Procedia dos demônios. Tá aqui, ó. Então você vê que o testemunho aqui. Vamos lá. Agora sim. Então, recapitulando aqui, embora ela falasse a verdade sobre os missionários, mas o seu testemunho não procedia de Deus, mas dos demônios. Então, isso Paulo ele não aceita. A jovem dizia, o que ele dizia? O que ela dizia? Estes homens são servos do Deus Altíssimo. Isso é verdade. Porém, Paulo não aceitou isso aí. Porque Deus não precisa de propaganda do diabo. Então, Paulo ele teve um discernimento aqui espiritual. E a ação de Paulo foi uma ação divina. Tá aqui, olha. O que Paulo vai fazer? Tá aqui, ó. Paulo ordenou em nome de Jesus Cristo que o Espírito saísse dela e a libertação foi imediata. Então, o que aconteceu aqui? Paulo não dialogou com o demônio. Paulo não fez espetáculos. O que ele fez? Apenas ordenou. Ele apenas ordenou. Aqui, ó, ordenou. Ele ordenou com autoridade. Ele ordena no nome de Jesus. Ele ordena no nome do Senhor que o Espírito saiu. Então, qual lição que a gente tem aqui? A autoridade está em Cristo, não em discussões com as trevas. Então, meus irmãos, a gente não precisa dialogar com os demônios, perguntar isso, perguntar aquilo, o que ele veio fazer, o que ele deixou de fazer, botar microfone para ele falar, enfim, não. É expulsar. Paulo ordenou, em nome de Jesus Cristo, que o Espírito saísse dela e a libertação foi imediata. Então você não precisa ficar dando ibope para demônio. Não precisa dessas coisas. Então, a ação de Paulo foi rápida, instantânea. Só que isso trouxe prejuízo aos exploradores. E é o que a gente vai ver no próximo ponto aqui. Então, só para fechar aqui esse ponto, para a gente entender, é que há uma autoridade aqui do Evangelho sobre as trevas. Então, aonde a luz chega, não há mais escuridão. Aonde Jesus chega, tudo muda, tudo se transforma. Então Jesus ele é estrategista em mudar cenários. E aqui ele muda mais um cenário. Então essa menina ela era muito conhecida, ela tinha um poder de adivinhação, não procedia dela, procedia dos demônios, mas pelo poder da palavra, pelo poder da ordem, pelo poder da autoridade, tá aqui ó, a autoridade, pelo poder da autoridade, ela foi liberta para a honra e a glória de Jesus. A reação dos exploradores à perseguição injusta. Nós temos aqui a libertação da jovem. Deixa eu frisar aqui. Nós temos aqui a libertação da jovem.
que foi um grande milagre extraordinário, usado aqui os apóstolos, o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo aqui. E você tem aqui também uma grande perseguição, pelo fato de que isso trouxe um grande prejuízo para os seus senhores. Então, o que acontece aqui? A gente vê aqui que as almas perdidas estão sendo salvas, mas toda vez que há uma libertação, também há um, um grande embate com o reino do mal. Então, Satanás ele não fica satisfeito com isso. Quando as almas perdidas se encontram com o Salvador, então o que ele vai fazer? Ele vai colocar agora aqui obstáculos na obra do Senhor, para que a obra de Deus não cresça. E nesse caso aqui, ele vai usar essa jovem aqui que foi liberta. Ele usa essa jovem antes da sua libertação aqui, que estava altamente endemoniada, que dava lucros para os seus senhores. Tá aqui, ó, dava lucros para os seus senhores. Então Satanás vai usar essa mulher. Que ela fazia? Como foi feito quando for falar nos slides atrás, ela lia a sorte das pessoas. Então, sempre que Paulo e Silas e seus colaboradores iam para o lugar de oração, para dar o seu testemunho e tudo, essa menina gritava em alta voz, como já foi frisado isso aqui, ela gritava em alta voz, e ela dizia: estes homens são servos dos Deus Altíssimos, e vos anuncio o caminho da salvação. E Paulo, claro, corretíssimo, não queria que o evangelho fosse testemunhado ou o nome de Deus fosse promovido por uma escrava de Satanás, mesmo que estava falando a verdade, mas podia vincular ali com o reino das trevas e achar que fosse uma coisa só. Então o que Paulo ele vai fazer aqui agora? Ele expulsa o demônio dessa menina, essa menina é liberta. Porém, agora, o que vai acontecer? Com a expulsão aqui, os seus senhores, que não tinham interesse nenhum com a menina, só o interesse era de lucro. O que eles fazem agora? A sua preocupação era só com lucro. O que eles causam agora? Um conflito entre Paulo e os soldados romanos agora. Veja bem que Paulo agora ele está de frente dos soldados, ele não recorre aqui à sua cidadania. Primeiro, ele guarda uma carta aqui na manga, mas Paulo aqui, como os seus senhores ou os senhores que levou prejuízo, eles vão recorrer aqui à lei pública, à lei romana da época, e que estava de acordo com eles ali, porque os missionários começaram a difundir uma religião em que Roma ali não aprovava. Então, por causa disso, o que vai acontecer aqui? Diante das falsas acusações aqui, então, sob falsas acusações de perturbação da ordem pública, os missionários foram que condenados sem, tá aqui ó, sem um julgamento. Eles não foram julgados. Então não investigaram, não procuraram saber. Então eles foram açoitados publicamente, lançados na prisão. Tá aqui ó, Paulo e Sila acusados, publicamente lançados na prisão. Porém, a fé cristã mostrou-se uma ameaça não à ordem social, mas ao sistema
de exploração travestidos de religiosidade. Então, o que estava em jogo aqui não era só questão de uma ameaça da ordem pública, não. O que estava em jogo aqui era o reino de Satanás, porque ele perde mais uma. Ele perdeu mais uma. Mas a fé vence mais uma vez. A palavra de Deus vence mais uma vez. Então, vamos para o segundo ponto aqui. A falha da injustiça humana. Então você tem aqui os magistrados aqui que não procuraram saber o devido processo legal, não investigaram, violaram todos os direitos de Paulo e Silas. Lembrando que Paulo, melhor dizendo, tinha cidadania romana, ele tinha o direito de se pronunciar como cidadão romano, porém ele guarda uma carta na manga. Então o que esses magistrados eles se precipitaram, não investigaram a fundo a questão, negligenciaram e acabou incriminando esses dois homens sem saber o que estava acontecendo. Silas e Paulo foram açoitados, bateram muito neles. Você vê que foram açoitados aqui. Então, tem que tomar muito cuidado com questões de acusações, né? Levantar falso testemunho, isso não agrada ao Senhor. Olha só o que diz aqui, 2 Coríntios, capítulo de número 11, e o versículo de número 23. Diz assim, ó: são obreiros de Cristo, fala como louco, ou mais ainda, em trabalhos, muito mais em cadeias, muito mais em surras, sem medida, em ameaça de morte, muito mais. Então Paulo aqui ele está contando um breve testemunho aqui do que aconteceu. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez apedrejado, 3 vezes em naufrágios, uma noite e um dia fiquei no abismo. Então, você vê que Paulo aqui, em 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 23 e 25, ele vai relatar aqui um pouco do que ele já viveu aqui pelo amor do Evangelho. Então, Paulo e Silas é colocado dentro de uma prisão, e tudo aqui indicava de que a obra chegaria ao seu fim. Ou seja, os planos seriam frustrados, né? Mas a gente tem que entender que Deus tem e continua tendo a última palavra de todas as coisas. Mesmo eles sendo açoitados, Deus traria uma nova provisão, traria novos planos aqui na vida de Paulo e Silas. Então você está aqui, ó, o Salmo de número 37. Salmo de número 37 nos traz uma palavra forte. Aqui, ó, Salmo de número 37, versículo de número 12. Olha o que diz: o ímpio planeja contra o justo e range os dentes para ele. Foi o que aconteceu com os apóstolos. Usado aqui os magistrados pelo inimigo, pelo próprio Satanás. E o versículo 3 diz assim, ó: mas o Senhor ri deles, pois vê que seu dia vem se aproximando. Aleluia.
Então, muitas vezes o sofrimento do justo se torna instrumento para a manifestação da graça de Deus. E foi isso aqui que aconteceu. Então, Deus ele tinha outros planos. Então, Deus ele vai levar Paulo e Silas mesmo apedrejado, melhor dizendo, mesmo açoitados aqui, havia um propósito maior. Então, vamos ver. Tudo que Deus faz, ele faz debaixo de um propósito. Tá aqui, ó, a prisão de Paulo e Silas e a conversão do carcereiro. Então, tudo que aconteceu aqui é simplesmente melhor para a conversão desse cara aqui, ó, o carcereiro. Então você vê que Deus ele leva Paulo e Silas para Filipos para libertar e para salvar Lídia e agora liberta aquela jovem demoniada. Dessa jovem demoniada, Deus leva eles para o cárcere e no cárcere agora o carcereiro é liberto mais uma vez pelo testemunho. Então, eles foram falsamente acusados, açoitados publicamente, lançados no cárcere, tá aqui, com os pés presos no tronco, tratados como criminosos e, e criminosos perigosos, sofreram todos os tipos de humilhações, dor e injustiça. Acho que o mais difícil é esse aqui, ó, a injustiça. A injustiça. Esse é o mais difícil. Só que em vez de eles questionarem ou invocarem a Deus para que julgasse os seus inimigos, Paulo ele não fez isso. Então, mesmo aqui dentro de um lugar de escuridão e sofrimento extremo, contudo, aquele ambiente de aflição, tá aqui, ó, ambiente de aflição, tornou-se um cenário de manifestação do poder de Deus. Aleluia. Então, o que que o Senhor ele vai fazer aqui? Você tem aqui o açoite, preso por causa do evangelho, mas tudo tinha um propósito. Tudo tinha um porquê. Então, Paulo e Silas, ele volta a sua atenção para o carcereiro. Deus vai usar aqui. Então, vamos por segundo ponto aqui. Olha, ó. O louvor que abre portas e transforma o ambiente. Então, você tem ali o carcereiro. Você tem Paulo que foi aprisionado pelo amor do evangelho. Só que o que acontece? Tinha todos os motivos para questionar Deus. Todos os motivos para pedir que Deus julgasse os seus inimigos. Os homens, o que eles estavam fazendo dentro desse ambiente, dentro desse cenário? Eles estavam orando e cantando hinos a Deus. Não sei qual foi o hino que ele cantou, mas eles fizeram daquele ambiente de escassez, eles fizeram uma igreja, um altar de adoração, mesmo ferido, tá aqui, ó, imobilizados, os pés e mãos, mas a sua mente estavam voltados para o céu, estavam voltados para o céu. E eles começaram a cantar louvores ao Senhor, louvores a Deus. Então, me traz à memória aqui o, o grande patriarca, Jó.
o que Jó nos diz aqui. Deixa eu ler aqui. O grande patriarca. Para trás. Olha só o que Jó diz. Isso aqui é muito interessante. Jó, capítulo de número 35. Capítulo de número 35, versículo 10. Diz assim. Isso aqui é forte, muito poderoso. Mas não diziam: onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvores durante a noite? Então Deus aqui, ele inspirou aos apóstolos, mesmo ferido, mesmo em dor. Salmo 42, verso 8, diz assim, o 42, verso 8, de dia o Senhor ordena o seu amor, e de noite sua canção está comigo, uma oração para o Deus de minha salvação. Eles estavam com a sua mentalidade voltada para o Senhor. Qualquer tolo é capaz de cantar durante o dia, disse um sábio pregador chamado Charles Hudson Spurgeon. Spurgeon diz: é fácil cantar quando conseguimos ler a partitura à luz do sol, mas o cantor habilidoso consegue cantar quando não há sequer um raio de luz para iluminar as notas. Os cânticos noturnos vêm somente de Deus, não se encontram ao alcance dos homens. A oração e o louvor são armas poderosas. Segunda Crônicas, olha o que diz Crônicas, capítulo de número 20. Eu vou ler só um porque é muito grande. Crônicas, capítulo de número 20. Esse aqui é forte também. Versículo 1 ao 22. Quando os inimigos, né, os 3 reinos ali vieram contra Josafá. Então a Bíblia diz que Josafá ele se pôs diante do Senhor com louvores, com cântico, e o Senhor responde, com poder, glória e destrói seus inimigos. E foi o que Paulo e Silas fizeram. E assim como aconteceu, Deus respondeu aqui, ó, sacudindo os alicerces, fazendo as portas se abrirem e soltar as algemas. Então todos os prisioneiros ali, as algemas foram soltas, foram quebrados pelo poder da oração, pelo poder do louvor, pelo poder da palavra. Poderiam ali ter fugido, né? Todos os prisioneiros sendo libertos ali e indo embora, mas eles ficaram exatamente onde estavam. Para começar, Paulo assumiu o controle. Então, aquele que estava aprisionado ali, ele vai assumir o controle da situação. Então, e o temor do Senhor ali naquele lugar caiu porque houve um grande terremoto e aqueles pagãos, os prisioneiros, então eles devem ter se dado conta de que o poder havia caído ali naquele local, havia algo extraordinário que estava acontecendo ali em relação àqueles 2 pregadores da palavra que estavam presos. Então, o louvor que é nascido em meio à dor revelou aqui uma fé,
poderosa, que essa fé ela não depende de circunstância. Haja vista que o adorador, ele não depende de circunstância para adorar a Deus. Ele é acircunstancial. E subitamente, como vê disso, terremoto acontece, as portas se abrem. Foi um milagre impactante que aconteceu aqui. Mas ninguém fugiu. Evidenciando que isso aconteceu de quê? Da graça de Deus. Então, isso aqui gerou o quê? Um temor. Nós vamos por terceiro. Então, agora aqui, o que vai acontecer? Paulo, na conversão do carcereiro aqui, ele vai voltar a sua atenção para o carcereiro. Então, e este homem era um homem que Paulo desejava salvar. Então, o que estava acontecendo aqui? Quando um guarda perdia um prisioneiro, quando o guarda perdia o prisioneiro, segundo a lei romana, o guarda sofreria as mesmas penalidades daquele que foi aprisionado, ou seja, do prisioneiro. Logo, isso é bem possível que ele sofreria uma pena capital em sua vida, ou seja, ele seria algemado, ele levaria chicotadas ao público e seria preso. Então, o que ele faz? Com medo dessa execução ou dessa humilhação dessa execução, o que ele faz? Ele vai tentar se suicidar. Ele vai tentar se suicidar, ele vai tentar o suicídio aqui. Só que Paulo, ele não permite que isso aconteça. Paulo não permite que isso aconteça. Por quê? Porque ele vai dizer que todos os prisioneiros estão ali. Todos os prisioneiros, inclusive ele. E aí ele faz uma pergunta impactante ao apóstolo Paulo. Ele diz assim, olha, o que devo fazer para ser salvo? Porque o apóstolo Paulo aqui vai mostrar o caminho para ele. Um caminho da vida eterna. Um caminho de Jesus para a vida dele, né? Ele não só não deixa aquele homem cometer o suicídio, não deixa aquele carcereiro cometer o suicídio, né? O apóstolo Paulo vai mostrar o caminho da vida eterna para ele. Então, através desse clamor, ele pergunta: o que devo fazer para ser salvo? A resposta do apóstolo Paulo foi clara: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. E ele creu, cuidou das feridas dos missionários, foi batizado com sua família e recebeu-os com alegria, onde o evangelho entra, vidas e lares são transformadas. Só que tem um porém aqui, antes da gente finalizar, é que essa expressão que tu e a tua casa não quer dizer que a fé ou crer do carcereiro aqui salvou toda a tua casa. A casa aqui é a tua família. Não quer dizer que a fé dele, só a fé dele salvou, não. Veja que o apóstolo Paulo traz uma palavra sobre a vida do carcereiro, só que esse carcereiro aqui, ele levaria essa palavra para a tua casa. Só que aqueles da tua casa também deveriam crer, aceitar no Senhor Jesus Cristo, aceitar o batismo, aceitar a palavra, como aconteceu aqui. Porque toda a sua família recebeu com alegria. Porque
houve aqui uma salvação, houve aqui um milagre da salvação na vida do carcereiro. Então, o evangelho, ele, ele foi ministrado aqui sobre a vida dessas pessoas. Pessoas foram transformadas pelo poder do evangelho. Então, só a gente recapitulando aqui, tudo isso aconteceu porque houve dois não de Deus. O apóstolo Paulo e Silas tentaram para ir para outra direção por duas vezes, mas nenhuma dessas duas vezes o Senhor permitiu. Por quê? Porque tinha Lídia para receber a palavra, para receber Jesus Cristo. Tinha a jovem endemoniada para ser liberta pelo poder da palavra. Tinha um carcereiro e sua família para serem libertos pela tua palavra. Então tudo colabora para o bem daquele que o ama. Então o Senhor, Deus, ele sabe o que faz. O Senhor, ele é soberano. Nós vivemos no Cronos, um tempo de 24 horas, um tempo dividido entre passado, presente e futuro. Deus vive no Kairos. E isso é um tempo predeterminado por Deus. Passado, presente e futuro, Deus vê em um só. Ele antevê tudo, ele sabe de tudo, conhece tudo. Então o que nos cabe é obedecer a palavra de Deus como os apóstolos obedeceram. Por mais que foi doloroso, difícil, mas eles obedeceram. E o que aconteceu? Milagres da salvação. O maior milagre é a salvação. Almas foram restauradas pelo poder da palavra de Deus. Aleluia. E a gente finaliza aqui a sinopse aqui. O louvor e a fé em meio à dor conduz à salvação e à transformação. Conclusão. Após cerca de 3 anos de intensa atividade missionária, Paulo retorna a Antioquia da Síria, encerrando seu ciclo marcado por direção divina, perseverança e frutos abundantes. A narrativa bíblica deixa claro que a missão continua e exige fidelidade, mesmo em meio às oposições. Guiados pelo Espírito Santo, os servos de Deus avançaram. A igreja é fortalecida e novas comunidades cristãs são estabelecidas, inclusive no solo europeu. Então você vê aqui, irmãos, olha só, que eles não saíram imediatamente da cidade. Eles continuaram pregando na cidade. Assim que o Espírito os ordenou a sair, que eles saíram. Mas enquanto o Espírito estava guiando ali naquela cidade, eles continuaram pregando a palavra de Deus. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Nos siga aí no nosso canal, tá?